tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Prezados irmãos e irmãs, paz e bem. Este é o quadro Luz do Meu Caminho do canal do Provocações Franciscanas, da Custódia Franciscana do Sagrado Coração de Jesus. Se você não é inscrito ainda aqui no nosso canal, eu já quero te pedir desde já, se inscreva no canal, dê o like no nosso vídeo, ative as notificações e também deixe aqui o seu comentário para que nós possamos, aos poucos, melhorar o nosso canal, melhorar este nosso instrumento de comunicação e de evangelização de todas as pessoas, das pessoas de bom coração. Meus irmãos e minhas irmãs, neste domingo nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. O mês de junho ele é marcado por algumas comemorações de pessoas, de santos importantes, significativos para a igreja, e um deles muito significativo para a ordem franciscana. Primeiro Santo Antônio no dia 13, São João Batista no dia 24, São Pedro no dia 29. E no último domingo do mês de junho, a igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo. Não precisamente no último domingo, mas sempre no domingo posterior ao dia 29, que é o dia de São Pedro, então fica sempre sendo praticamente que o último domingo mesmo, né? Mas a prescrição é o domingo posterior ao dia de São Pedro. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia em que nós celebramos não só São Pedro, né, neste domingo, mas é a solenidade de São Pedro e São Paulo, a igreja nos recorda, traz para nós a celebração desses dois grandes santos, dessas duas importantes colunas da igreja. É exatamente por isso que Pedro e Paulo se caracterizam aqui, se colocam na mesma solenidade. A igreja, em janeiro, vai celebrar a conversão de São Paulo, especificamente, mas aqui celebra-se Pedro e Paulo numa única solenidade. São duas colunas, dois alicerces fundamentais da igreja. Pedro, o edifício firme, a pedra consistente, confiável da igreja, simbolizando ali a doutrina, aquilo que não muda, o caminho certo para a salvação. E Paulo, o anúncio, a missão, a evangelização a todos os povos, que levou a igreja e o evangelho, consequentemente, aos quatro cantos da terra. Paulo foi um grande coringa, entre aspas, da evangelização. Ele sabia falar os idiomas mais falados da época, tinha cidadania romana, mas era judeu antes de conhecer Jesus, era judeu, fariseu de profissão de fé. E ali ele então, ao se converter, se torna um grande coringa que pôde andar por muitos países, muitos solos, anunciando o evangelho, o reino de Deus. Pedro não fez diferente, mas Pedro, um tanto quanto mais de uma outra linha, mais rígido no seu modo de ser, vai andar um pouco menos, mas vai simbolizar, vai trazer em si ali o primado de si, que dado por Jesus, como nós vimos no evangelho desse domingo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele vai se estabelecer por último na sua vida em Roma e ali sofrer o martírio. Paulo também sofrerá o martírio em Roma. Pedro crucificado, mas não aceitou ser crucificado como Senhor. Ele não se achou digno de ser crucificado na mesma posição, na mesma forma que o Senhor. Por isso Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então de cabeça para baixo é que ele foi crucificado, porque não se considerou digno de assumir a mesma posição na cruz que o Senhor Jesus. Paulo já vai ser decapitado. Segundo a tradição da igreja, Paulo foi decapitado e a sua cabeça saiu rolando e quicou 3 vezes em solo. E nessas 3 quicadas da cabeça de Paulo,
dali nasceram, onde a cabeça bateu, nasceram fontes de água, né, naquele local onde hoje está construída uma igreja, né, em Roma, fora dos muros de Roma. Meus irmãos e minhas irmãs, ao celebrar a festa de São Pedro e São Paulo, essa solenidade importante no nosso calendário litúrgico, para a dinâmica nossa toda inteira quanto igreja, tenhamos sempre fé, convicção de que essa é a Igreja de Jesus Cristo, a igreja a qual foi fundada pelo Cristo ao dizer: Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Essa igreja caminha não isenta de quedas, porque a igreja é feita de homens, nós todos nós frágeis, nós caímos, nós erramos, mas a igreja em si é santa. Ela é santa e pecadora, santa porque foi Cristo que fundou e pecadora porque nós, pecadores, frágeis, estamos nela. Que nós saibamos distinguir com bastante cuidado, com bastante carinho, o que é os pecados da igreja e o que são pecados dos filhos da igreja. Isso é muito diferente, né? E muitas vezes a gente condena a igreja pelos pecados dos filhos da igreja, das pessoas que estão na igreja. E a igreja em si não tem essa culpa. Quem tem são seus filhos, né? Que nós saibamos caminhar, acreditar, trabalhar para a expansão do reino de Deus, para a evangelização de mais povos ainda, como fez Paulo, mantendo a nossa fé firme no Cristo ressuscitado, como manteve Pedro. Meus irmãos e minhas irmãs, a todos vocês um forte abraço, que Deus abençoe a vida de cada um. Até breve, se Deus quiser. Paz e bem.